8h16, hora de finanças pessoais com ele, Alexandre Arce. Bom dia, bem-vindo. Olá, Ariadne, bom dia. Paulo Pimenta, sempre um prazer estar aqui. Terminamos a notícia falando do transporte público. Hoje vamos abordar como é o impacto do automóvel no nosso bolso. E isso é importante, trazer boas reflexões para a gente ver se tem um melhor caminho. É isso, pegamos o gancho certinho aí para começar essa conversa com o Alexandre Arce hoje. E você traz um dado que, para mim, foi até bastante surpreendente, não é? O dado de que os gastos, ou o gasto com o carro, é a segunda maior despesa das famílias brasileiras. Parece que tem um levantamento trazendo números que comprovam esse movimento. O Serasa realizou a segunda edição de uma pesquisa que seria a relação do brasileiro com o automóvel. Ela fez com a parceria com outros institutos, mas o mais importante é que esse estudo revela que somente os gastos com alimentação supera os gastos com o automóvel dentro das famílias brasileiras. Então isso traz um impacto muito forte e muito importante quando a gente percebe que o orçamento cada vez mais apertado e muitas vezes as pessoas não conseguem visualizar aonde está esse aperto. Então, hoje, durante a coluna, vamos tentar trazer informações, reflexões, para que a gente possa isso utilizar da maneira correta ou evitar, muitas vezes, algum desperdício. Eu acho que isso é o mais importante, né, falar hoje sobre essa posição do carro. Muito polêmica, muito questionada, é necessário, não é necessário, a gente sabe que a importância de da parte governamental para isso, mas em Brasília também a gente tem ali uma série de benefícios, ter ali uma parte, um planalto muito fácil de andar, a gente tem muita dificuldade na questão do transporte público, mas eu acho que existem algumas saídas ali para a gente buscar não penalizar o bolso. Alexandre, bom dia. Eu quero começar te perguntando então, já que você está falando sobre isso, né? Disse que o carro está ali no ranking dos gastos das famílias. Quais são as despesas geradas pelos automóveis? Isso é super importante, Paulo, porque normalmente as pessoas se pegam olhando quanto eu tenho que pagar de financiamento, ou muitas vezes quanto eu gasto de combustível. Mas o ecossistema automobilístico ele é muito maior. A gente tem várias outras despesas. E aqui aponta, dentro dessa pesquisa, que a grande maioria da população não coloca essa previsibilidade de problemas emergenciais e principalmente de revisões do próprio automóvel. A gente está sujeito ali o tempo inteiro de ter algum problema e isso impacta muito fortemente dentro do orçamento doméstico. Se eu tenho meu orçamento já pré-definido e extremamente ajustado, quando acontece alguma eventualidade, eu não estou preparado para isso, é o gatilho extremamente importante para o endividamento. É aquele momento que eu não esperava, tive um problema, automaticamente não tenho recurso disponível, eu tenho que buscar esse recurso, e normalmente eu busco no mercado financeiro, nos bancos, e começa ali toda aquela parte ruim da minha condução financeira, porque eu passo, ao invés de ter investimentos para receber juros, é o momento que eu abro a porta para que eu tenha que pagar juros, e os juros são extremamente agressivos aqui na economia brasileira. Alexandre, a gente já falou aqui em outras colunas várias vezes e a gente volta e meia e reforça a importância do planejamento, seja qual for a escolha que você quer fazer para a sua vida, qual que é o cenário que você quer desenhar para o seu futuro, o planejamento é vital e antes do planejamento tem de vir o autoconhecimento, não é? A pessoa tem que conhecer os gastos, qual que é o impacto disso ou daquilo no orçamento, para que ela consiga fazer esse desenho. Porque muitas vezes a gente até capta o sonho de uma outra pessoa, de ter um carro assim, assado, e de repente para você o ajuste deveria ser outro, o momento seria outro, para que você não se enrolasse ali e conseguisse manter as outras áreas da sua vida muito bem equilibradas, porque às vezes quando você só puxa ali o sonho de alguém ou o que alguém falou para você, você tem que comprar um carro. Antes dos tantos anos você tem que ter um bem seu, você tem que financiar. Nem sempre. Às vezes, você se conhecendo, você vai entender que a melhor hora não é agora, ou que não dá para fazer por isso ou por aquilo. Dentro da economia comportamental,
a gente consegue trazer uma série de respostas das quais pareciam incrédulas ou que não poderiam existir. Então, quando você fala de eu estar olhando o próximo, sonhando o que é o sonho do outro, mas esquecendo da minha realidade, isso acontece recorrentemente. Normalmente, grande parte das famílias buscam um endividamento para realizar sonhos de outras pessoas, das quais não é o dela. Não é o sonho Então, dela. dentro da modelagem da educação financeira, você trouxe ali com muita sabedoria, a gente tem sempre que a busca do autoconhecimento, que é justamente entender para onde tem ido as minhas despesas. A gente tem a parte mais complexa dessa modelagem, que são quais são as minhas verdadeiras realizações, o que efetivamente me faz feliz. Não quero saber se durante essas férias o meu colega de trabalho viajou 5 vezes, ou se outro meu colega trocou de carro. Eu quero saber o que era importante para mim. Se eu descubro o que é interiormente o mais favorável para a minha vida, eu começo a ter uma relação totalmente diferente e aí sim eu finalizo no orçamento, que é um grande planejamento. E esse planejamento ele tem que estar aberto também a momentos dos quais a gente não tem previsibilidade. São o que? Essas intercorrências. Quando a gente fala do automóvel, infelizmente, tem muito carro em Brasília, muito carro no Brasil, e você está sujeito a um acidente, né? E isso vai trazer um impacto material, mesmo eu tendo ali a parte de segurança, um seguro. Mesmo assim, você vai ter que gerar um novo dinheiro, você vai ter que alugar um carro, enfim, traz ali uma complexibilidade alta. Então, isso é importante nessa definição do planejamento, principalmente para quem tem automóvel, dentro do seu orçamento, deixar um valor de proteção, lembrando que isso acontece recorrentemente. A cada X quilômetros ou mês, você vai ter que fazer uma revisão no seu veículo. Eventualmente, você tem um desgaste normal e natural dos pneus. Então, você começa a trazer uma série de outros custos que a grande parte da população não coloca isso dentro do seu planejamento e principalmente dentro do orçamento. E quando isso acontece, é uma surpresa financeira, mas uma surpresa negativa e, mais uma vez, ele volta para aquele processo de ter que buscar alternativas para ter dinheiro e vai sempre ali através do crédito bancário, que acaba penalizando esse equilíbrio financeiro. É complicado. Olha, eu me lembrei de uma história de agora. Eu tenho um amigo que está fazendo reforma em casa, então ele nem sequer está em casa porque estão quebrando tudo, então ele está gastando dinheiro com diária de hotel para passar uns dias, porque está gastando dinheiro também com a obra, e aí o carro dele fez o favor de dar um problemão, assim, um carro ótimo, que ele usa pouco relativamente. E aí ele esquentou, enfim, eu não vou saber jamais explicar aqui qual foi a falha técnica do carro. Eu sei que ele leva no mecânico e ali o gasto que ele vai ter de maneira completamente inesperada. No momento em que ele está gastando com reforma, enfim, várias coisas em casa, é de 10 a 15 mil reais para consertar o carro. Nossa. Então você imagina esse baque do nada e é algo que você, como você falou, é imprevisível, mas que pode acontecer a qualquer momento. Hoje você tira o carro da garagem, ele acende uma luzinha lá, quando você vai perceber já era. Então, que não aconteça com ninguém, mas uma pequena batida ou alguma outra avaria que te leva a ter um gasto inesperado que pode ser muito alto. Quando a gente, primeiro, estamos aqui na maior rádio de música brasileira, Roberto Carlos já tinha o Meu Calhambeque Bibi, e é justamente isso. Quando nós temos essas perspectivas, eu sempre falo, o planejamento é para trazer proteção, é para trazer bem-estar. Todas as colunas, todos os dias eu falo, vamos trazer cor para o dinheiro, vamos trazer respeito para o dinheiro. Quando eu estou preparado para eventualidades, a minha forma de condução é totalmente diferente de quando eu não estou preparado e entra o desespero. O desespero faz com que o ser humano tome atitudes normalmente que vai se auto-prejudicar, porque ele não tem tempo para analisar, ele não pode fazer a comparação. Quando eu tenho uma reserva financeira, ou dentro do meu dia a dia eu tenho o controle muito rígido dos meus gastos, você chega a um determinado momento, isso vai ser feito por médico. Poxa, eu estou vendo que todos os meses eu tenho uma ida ao mecânico, ou eu tenho uma revisão. Então você começa a se auto-preparar para isso, você vai ter recurso financeiro suficiente para isso, e quando acontece uma eventualidade, você está pronto para resolver e normalmente você vai pagar mais barato. Por isso que esse dado ele é importantíssimo para todos os nossos ouvintes, grande parte nos automóveis, para entender. O automóvel pode ser, sim, um grande vilão
do orçamento doméstico. Não que seja ruim, a gente sabe que Brasília, a gente tem algumas dificuldades do transporte público, tudo é bastante distante, mas muito rápido. Então, será que eu estou preparado? Será que eu olho os gastos do meu automóvel da maneira que eu deveria olhar? Ou eu penso que eu tenho um gasto muito pequeno porque eu só pago de maneira fixa ou regular um financiamento, para quem utilizou essa forma, dentro do combustível? Não, a gente tem outros custos que essa pesquisa demonstrou que impacta fortemente na população brasileira. E isso pode ser um grande gatilho, mais uma vez, para que você entre no endividamento. E, gente, vamos fugir dessa palavra. Todas as vezes que estamos endividados de uma maneira de emergência ou urgência, pode ter certeza, você gastou mais dinheiro por não ter planejado até esse momento ali de anomalia. E Alexandre, mesmo para quem tem seguro do automóvel, também tem que fazer esse planejamento, né? Afinal, tem a franquia ali, a franquia nem sempre sai muito em conta. Às vezes a gente pensa, não, mas meu carro tem seguro, tá tudo certo. E aí quando acontece ali algum problema, você fala, meu Deus, R$ 4.000 de franquia, o que eu vou fazer agora? A gente tem dois riscos extremamente presentes. O primeiro é a franquia, como você mesmo falou, e também você tem uma limitação de valor do seu seguro. Dependendo de qual carro você vai se acidentar, você pode ultrapassar esse valor e é sua responsabilidade. Eu tenho um colega que, infelizmente, ele estava no meio do acidente, mas a pessoa que fez esse acidente conseguiu bater em 2 carros muito caros. E o seguro dela não cobriu ali 40% desses valores. E ela teve que buscar de maneira altamente ali, sem planejamento, um recurso. Então, por isso, primeiro, ter sempre muita cautela, muita atenção. Eu sei que o celular traz ali um desejo incontrolável de utilizá-lo, mas até isso, ter ali responsabilidade no trânsito é sinônimo de ter responsabilidade no bolso, porque normalmente grande parte dessas pequenas batidas tá porque você estava distraído ali usando alguma coisa que não deveria estar usando naquele momento. Isso porque a gente nem está falando das multas, né? Isso daí entra num outro patamar, uma outra conversa para depois, mas que mexe também no orçamento das famílias. Importante também, Pimenta, por conta disso. Se eu percebo que eu tenho uma recorrência de multa muito alta, isso você consegue se autoproteger. Não é possível, isso é possível. Né? Você vai andar dentro da regra. A multa não acontece porque alguém quis te penalizar. Acontece porque você estava de maneira incorreta e foi percebido ali por uma autoridade. Então, se você está correto, você não tem um custo a mais. Então, é bem um ponto muito importante ali, porque muita gente também acaba tendo um gasto desnecessário. Tira o prazer para trazer ali a punição e, enfim, o dinheiro não aceita desaforo. E aí o carro vira uma dor de cabeça, não é? O propósito dele já acaba sendo completamente desvirtuado, seja um excelente, super equipado carro ou um carro um pouco mais simples. E aí eu te pergunto, como que a gente pode fazer então para, diante de todas essas variáveis, proteger o bolso? Legal. Tem escolhas, não é, que podem ser realizadas a todo momento. Se a gente for pensar no carro, por exemplo, dá para você imaginar a importância do planejamento de você estar sempre de olho nos valores, por exemplo, no caso dos veículos flex. Tem horas em que o álcool compensa mais, tem horas em que a gasolina compensa mais. Muita gente tem preguiça de parar para pesquisar e fazer essa conta. Talvez fosse uma economia. O uso do ar-condicionado, que leva mais consumo. Talvez, se você reduzir um pouquinho, economize um pouco mais de gasolina. Se andar um pouquinho mais devagar, talvez também economize um pouco mais de gasolina. Mas o que mais que pode ser feito para essa proteção acontecer? Acho que a gente tem que começar com pequenas mudanças. Né? Existe a possibilidade de utilizar o transporte público? Mais uma vez, pode sim, pode não. Pode ser uma forma diferente de experimentar Brasília, de você poder olhar Brasília de uma maneira diferente. Ah, não, Alexandre, é difícil, o horário não compensa, automaticamente é obrigatório o uso do automóvel. Carona solidária, quantas pessoas eu trago um relato individualizado e personalizado meu. Dentro do meu prédio, a gente tem 3 famílias com os filhos na mesma escola. A gente faz um rodízio de levar. Porque eram 3 carros que saíam para a mesma direção ao mesmo tempo, sendo que não era necessário. Será que eu converso com os meus vizinhos, sei o destino de todos eles? A carona solidária pode ser algo, ou dos meus colegas de trabalho. Será que tem pessoas na mesma região indo para o mesmo lugar? Além de eu gastar menos, eu vou trazer um impacto, né, dentro do trânsito brasiliense muito mais confortável.
Brasília é super favorável à bicicleta. A gente já teve várias pautas, inclusive, né? Nova Brasil traz essa bandeira de cuidado, de atenção, mas pode ser uma possibilidade também. Então, quantas vezes a gente percebe que algumas famílias têm mais de um carro, 2, 3, 4 carros? Será que é necessário? É fundamental? Ou é somente uma forma de premiação que a família buscou dar para os filhos? Será que era necessário naquele momento? Então, acho que é reflexão. Não existe o certo, não existe o errado. Existe eu olhar para dentro do meu dia a dia e perceber, existem janelas de melhorar toda a nossa vida pessoal? Será que a gente consegue melhorar um pouco a parte da natureza também e automaticamente ter um custo financeiro mais equilibrado e utilizar tudo isso para me fazer o quê? Buscar as minhas verdadeiras conquistas e as principais realizações da minha vida, e não do meu vizinho, do meu amigo, dos meus familiares ou colegas de trabalho. Muito bom, hein? Excelente reflexão. Alexandre Arce sempre com a gente aqui às terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã, no Jornal Nova Brasil Brasília. Alexandre, obrigada por hoje. Boa semana. Eu que agradeço. Fico sempre muito aberto a trazer discussões das quais os nossos ouvintes têm interesse, via WhatsApp Nova, meu Instagram, Alexandre Arce. Fiquem super à vontade, porque o mais importante do dinheiro é que ele traga sempre muita cor para o nosso dinheiro.